O Brasil contava quase 500 anos de história quando a Constituição de 88 reconheceu que os povos indígenas tinham o direito de viver conforme as suas culturas e as suas crenças. O episódio de hoje da série Brasil em Constituição vai mostrar como os povos originários ajudaram a escrever um trecho da nossa Carta Magna. A natureza é testemunha de que eles já estavam aqui com seus cantos, suas crenças, seu modo de vida. Mas desde a chegada dos portugueses em 1500, os povos originários tiveram que lutar por suas terras, por sua própria existência. Até 1988, os indígenas eram tratados oficialmente como incapazes, pessoas desprovidas de direitos que precisavam ser tuteladas pelo Estado. Só seriam reconhecidos oficialmente como cidadãos de fato depois de assimilarem a língua e os costumes dos colonizadores. A Constituição de 1988 rompeu com essa ideia de assimilação. Ela ouviu as vozes que saíram das matas e criou as bases para que os indígenas pudessem voltar a usufruir de direitos que já tinham sido deles. No artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A Constituição teve um impacto muito grande. Os indígenas, que eram menos de 210 mil em 1980, hoje somam uma população de mais de 1.100.000 cidadãos. Cidadãos livres para viver e para reivindicar, como estabelece o artigo 232 que eles ajudaram a escrever. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. E é também com a Constituição que os indígenas do século XXI continuam a lutar. Todos os povos indígenas chamam nossa terra-mãe, onde nós nascemos e vivemos, crescemos. Conhecemos as montanhas, o lugar bonito, conhecemos as cachoeiras, beleza da floresta, e a terra, ele cuida de nós. Não podemos deixar a nosso lugar abandonado. Tem que ficar sempre e permanece aonde nós nascemos, aonde nós vivemos. A natureza em harmonia com seus habitantes mais próximos. É assim que a terra descansa. E é por ela que lideranças como o xamã Yanomami Davi Copenaua lutam há muito, muito tempo. Comecei a lutar foi em 1972, quando passando na estrada perimetral norte. Eu já estava grande, assim, 13, 14 anos, a minha idade. Brasília viu nascer a decisão de luta contra a maior de todas as barreiras, o verde. É hora de roncar motores e conquistar espaço. Eu comecei a olhar as máquinas derrubando as árvores, raspando a pele da terra, as pedras explodindo com bomba. Eu achava muito estranho, muito perigoso. Descobri a chegada, a primeira estrada na terra Yanomami e depois chegado a doença.
Protegida pela distância, a Amazônia foi a última fronteira de uma batalha por liberdade e sobrevivência. Uma luta que começou em 1500, no litoral, quando os portugueses avistaram um monte muito alto e redondo que chamaram de Pascoal. Batalha que nunca mais parou. Dos nativos daquela época, nem os descendentes sobrevivem. As tribos Tupi e Aimoré já foram extintas. Além de invadir a reserva indígena, eles derrubam os castanhais, de onde o índio retira a castanha, uma das principais fontes econômicas para o sustento da tribo. Eles entraram atirando e no tiroteio morreram o vice-cacique, 2 índios e um pistoleiro. O fazendeiro e 4 pistoleiros foram presos 8 dias depois, acusados de homicídio. Escravizados, desterrados, despojados de suas crenças e suas línguas. Na longa história de perseguições e mortes, os momentos de trégua são poucos. O mais marcante deles aconteceu durante a Constituinte. Para muitos desses que estão de cocar, aparecendo nessa imagem, eles levaram tão a sério esse pacto que é como se fosse um ritual que inaugurava a relação dos povos indígenas com o Brasil. Então, para um homem, um ancião como Raoni e muitas outras lideranças tradicionais que estavam lá, aquilo era um sentido sagrado, sagrado como ritual, era um ritual. E se os brasileiros, em geral, tivessem autoestima, eles iam honrar essa Constituição como um documento sagrado. As lutas e a resistência ganharam a força das novas gerações. A gente tem que respeitar uma liturgia jurídica, né? No caso, eu sou uma profissional, mas eu não deixo de ser uma mulher indígena. Eu venho de uma geração de jovens que foram preparados para ingressarem no ensino superior, se tornarem profissionais e poder trazer um retorno para as nossas lutas, para as nossas demandas. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes. Eu já nasci com uma Constituição escrita, com direitos minimamente, né, garantidos aos povos indígenas. Então, com certeza, é um marco e eu tive consciência disso desde muito cedo. Quero que o senhor, como presidente, reconheça na Constituinte o nosso direito, que nós somos primeiro habitante daqui do Brasil, ainda vive hoje. 7 anos antes da instalação da Constituinte, um episódio escancarou para o mundo o humilhante regime de tutela. O Juruna recebeu, há poucos dias atrás, um convite do tribunal Bertrand Russell, que esse ano vai julgar os crimes contra os índios de todo o mundo. Juruna, você vai aceitar esse convite? Se quiser me deixar, se quiser me dar passaporte, eu podia aceitar, porque para mim até é muito honra esse convite. Mário Juruna não vai mesmo participar de uma reunião do tribunal Bertrand Russell na Holanda. Ele não teria representatividade de todas as 120 tribos brasileiras. O Mário Juruna é um tutelado e não tem recurso, ele só pode fazer as coisas, qualquer ato jurídico, mediante a tutela da FUNAI. Foram muitos os abusos cometidos sob a justificativa de que os indígenas eram tutelados. Não tinham direito de ir e vir, de circular entre as aldeias e as cidades. Para tudo dependiam de autorização oficial. E nem isso garantia a liberdade. Os índios que estudam em Brasília vão ter que voltar para as reservas. Se isso acontecer, eu vou parar de estudar. A tentativa de proibir a viagem do cacique Juruna chamou a atenção do mundo. Uma primeira vitória foi alcançada na justiça, outras viriam com a Constituição. Mário Juruna ganha na justiça o direito de viajar à Holanda para presidir o tribunal Bertrand Russell. O cacique Mário Juruna assistiu a todo o julgamento muito apreensivo, mas manteve sempre ligado o seu gravador. O direito de ser indígena, ele só veio realmente ser reconhecido pelo Estado brasileiro
com a Constituição Federal de 88. Mas antes disso, a situação era parecida com essa, se não pior, do que a vivenciada pelo Mário Juruna. A pedra no meio do nosso caminho era que havia um projeto de emancipação que a ditadura queria propor pra gente, que dizia o seguinte: eles são igual a nós, tá vendo? Os índios são igual a nós. Vamos tomar a terra deles, sentar o pé neles e eles vão para as favelas. Mas os indígenas mostraram quem eram, exigiram respeito e deixaram suas marcas na Constituinte. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa. Toda essa gente foi capaz de entender, num momento da história do Brasil, a importância de garantir os direitos dos povos indígenas. É por isso que esses direitos foram impressos na Constituição. Não foi um gesto solitário meu que fez isso, obviamente. Mas em todo momento da história, tem alguém que simboliza aquele momento, que representa aquele momento. Pintados com a tinta do genipapo, do urucum, ou hoje usando celulares, os indígenas são uma diversidade de povos que falam 274 línguas no Brasil. Têm sua cultura, suas crenças e conservam costumes ancestrais. Povos livres para escolher a integração ou outras maneiras de viver e se relacionar com a terra. Direitos que a Constituição reconhece. O último capítulo da Constituição sobre os direitos dos índios foi aprovado por 497 votos contra apenas 5. Nas galerias, a comemoração dos índios. Quase 4 anos depois, a promessa de demarcação de terras tradicionais indígenas, contida na Constituição, coroou a luta do líder Yanomami. Um decreto garante 9.600.000 hectares de terras para os Yanomami. O presidente Collor ganhou de presente as lanças de guerra dos Yanomami e deu ao cacique Davi Yanomami a caneta usada para assinar a demarcação das terras. A Constituição chegou a dizer: são reconhecidos aos índios as suas terras, né? São as terras de propriedade da União, mas de usufruto exclusivo dos índios. Eles têm lições para nos dar em matéria de preservação do meio ambiente. Se eles nos catequizassem em matéria de meio ambiente, nós estaríamos muito bem. Mas é preciso entender que a cultura do branco, à luz da Constituição, não é para substituir a cultura do índio, não é uma troca, é uma soma. O país enriquece com esse somatório de culturas. Você aprende inglês, espanhol, francês, você não deixa de ser brasileiro porque você aprendeu uma outra língua. Ou porque você está morando em alguma outra cidade durante um tempo, ou decidiu mudar de país. Então, assim, é esse ponto que muita gente usa para deslegitimar ou para dizer que somos indígenas de mentira, né? Porque só vocês têm direito e a gente também não. Nós não somos uma ararinha azul, um lobo-guará. Nós somos seres humanos e representamos, no caso histórico hoje, 305 etnias, que eu acho maravilhoso. Porque apesar de terem tentado desaparecer com a gente antes da Constituição, não conseguiram. E, portanto, a gente atravessou a linha vermelha do desaparecimento. Era um dia de ventania muito forte e a jaqueira não resistiu. Tombou, deixando as raízes à mostra. Os pataxó chegaram a achar que era o fim, que a árvore estava morta. Mas o tempo foi passando e surgiu um broto, depois outro, aí um galho, depois outro e mais outro. Hoje a jaqueira no centro da aldeia é história viva, mais um símbolo de um povo que resiste. Esse cocá aqui, ele é considerado o primeiro cocá pataxó. As outras etnias chamavam nós de patachu,
que era o povo papagaio, por conta que nós usávamos a asa do papagaio para produzir o nosso cocá. Aí hoje só quem utiliza esse cocá normalmente são os caciques. Me sinto honrado estar utilizando um cocá desse aqui. Tocaram fogo em nossos quijemes, que são nossas casas tradicionais, humilharam os homens, né, na frente das mulheres, uma violência muito terrível, né? E a partir desse massacre que aconteceu no território Barra Velha, né, que é a aldeia mais antiga do povo Pataxó, houve esse espalhamento do povo nosso, né, dividiu as nossas famílias. Só que quando a gente veio para cá, essa aldeia ela foi fundada por 3 mulheres, né, que são a minha mãe e as minhas 2 tias. Elas foi convidando o jovem para vir para cá, né, para poder fortalecer a cultura, aprender a língua, os cânticos, os rezos. Qual é o outro nome que também pode ser falar fruta? Nauã. A reserva demarcada na região onde os portugueses chegaram no sul da Bahia é hoje uma referência de retomada da cultura pataxó e de preservação da natureza, aberta aos que querem conhecer e colaborar. Seja no sul da Bahia ou no extremo norte do país, quase 20% da vegetação nativa do Brasil tem os indígenas como principais guardiões. De 1990 a 2020, enquanto áreas privadas perderam mais de 20% das matas originais, em terras indígenas a perda foi de 1%. É o que aponta estudo do MapBiomas. Mas, desde 2019, o afrouxamento da fiscalização contra a invasão, garimpo, corte de madeira, caça e pesca ilegais tem tornado a luta mais difícil e perigosa. Os indígenas seguem resistindo, com o apoio de muitos, com a força de sua história, sua relação com a natureza e com o documento que ajudaram a escrever. Essa Constituição Federal significa nossa arma, é arco e flecha, para defender a nosso direito, para defender o povo, defender a nosso lugar onde nós moramos, vivemos. Lições que o cacique transmite ao filho. Sabedoria que, segundo Krenak e Copenaua, pode nos ajudar a adiar o fim do mundo, segurar a queda do céu e proteger a terra para as novas gerações. Proteger forte e valente. Pai da Mata luta. O Pai da Mata protege a mata. Cuida. Cuida da natureza. Cuida do filho dele e da tudo leite. Marinaua Kenade. O tema da reportagem de amanhã é a proteção do meio ambiente. Se inscreva no canal para acompanhar mais episódios da série Brasil em Constituição e também outros vídeos e notícias da televisão.